lindo, minha linda. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem chegue como uma flecha no seu coração e que te ajude a colocar em ordem algumas coisas da sua vida. Eu só quero te pedir algo antes. Se você... curte o vídeo. Curte, é bem rapidinho. Dá um like no vídeo, comenta, compartilha. Isso ajuda o YouTube a enviar para mais pessoas. E quanto mais gente vê, melhor. Muito obrigado a você que está comigo toda segunda-feira, 7 horas da manhã. A gente sempre tem um encontro aqui no nosso canal do YouTube. Que, aliás, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ô bebê, se inscreve, é bem rapidinho. Você se inscreve, ativa o sininho. A gente quer chegar a 10 milhões, ajuda nós rápido. E quando chegar a 10 milhões a gente vai levar uma pessoa do canal para Israel. Já pensou? Você do nada se inscreveu, inscrevi, ganhou uma viagem do nada, pra saber. Então ora, se inscreve, dobra o joelhinho, fala: Jesus, eu quero ir na tua city. Eu quero andar nos teus rolês, Jesus. Aleluia. Então, a gente vai em maio, hein? Até lá tem que rolar um negócio aí. Vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Uou, que lindo! Carta de Paulo aos Efésios. Jesus, obrigado, maravilhoso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 15. Carta de Paulo aos Efésios. Que quando vem Paulo, assim, você já tem que esperar que não vai ser doce. Não vai ser doce como mel. Vai arder um pouquinho. Mas como dizia minha mãe, o que arde cura, aperta e segura. Era o lema do Metiolate na minha época. Diz o seguinte: portanto, sejam prudentes na forma que vocês vivem, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Em outras palavras, aproveitando de maneira sábia a sua vida, porque os dias são maus e passam depressa. E passa depressa mesmo. E passa muito depressa. Quem tem filhos sabe o que eu estou dizendo. É muito rápido. Quando a gente vê, já não são mais aqueles bebezinhos que a gente dizia o que eles iam fazer. E é engraçado porque eu tive uma menina por último agora. E ela já é uma mocinha. E ela já manda em todos nós. É engraçado, mas é verdade. Ela é a líder das crianças lá em casa. E a gente viu ela, parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu estava pregando, dizendo que se um dia Deus quisesse, o meu sonho era uma menina. Sabe, parece que foi ontem que eu disse: a Serena tá vindo. É doido, né? A vida da gente é muito rápida. E a questão é o como passa rápido e o que a gente fez enquanto passou. A maneira que aproveitamos, as contas que não dão mais para pagar. O tempo é uma delas. O que eu não fiz, nunca mais vou voltar a fazer. O abraço que eu não dei, eu nunca mais vou conseguir dar. E isso é uma coisa importante, porque nós, às vezes, não estamos vivendo, estamos sobrevivendo. Como se fôssemos especialistas em conviver com problemas que não queremos resolver,
não queremos gastar energia para que passe, sabe? Então a gente vai vivendo e a gente está desequilibrado em tantas áreas da vida, que até quando tá bom ainda segue a nossa vida ruim, sabe? Mesmo quando tem uma boa notícia, como tem outras coisas no background acontecendo, a gente nunca tá feliz de verdade. Eu não sei você, mas às vezes me dá uma aflição assim, ver gente trabalhando triste. Você já viu? Gente que às vezes está num lugar que não queria, e ela tá ali tratando mal as pessoas, sendo uma péssima pessoa ali. Aí dá vontade assim de falar assim: querida, sabe que o tempo tá passando, né? Você tá perdendo tempo e tá fazendo os outros passar ódio aqui. Não era melhor ir embora, não? Sabe, gente que convive a vida toda sem falar com o pai, gente que vive uma vida inteira e não consegue perdoar, e aí tá sempre sufocado, não consegue amar de verdade, não consegue viver, sempre tá preso. Gente que tem tanto dinheiro às vezes e tá brigando por besteira. Fui num sítio de um colega meu agora, irmão, simplesinho de tudo. Pensa uma coisinha simples, mas numa alegria naquele lugar. Eu fui para comer pirão de água com linguiça frita. Minha comida preferida no mundo. Não é nem o pirão, é o arroz, o feijão e a linguiça. Eu amo. Oh, irmão, como eu gosto. Eu vou para os outros lugares no mundo, a minha cabeça está assim: o dia que eu voltar para casa, eu vou comer arroz, feijão e linguiça. Senhor, que o meu estômago aguente até lá. E é só assim. E aí eu fui lá, irmão, simplesinho de tudo, assim, simples de tudo, chão batido. E verdade, não estou exagerando, uma casinha de madeira que simples, mas tão gostoso lá dentro, sabe? E aí ele disse sobre o vizinho dele. Ele disse que o vizinho do lado, por conta de 1 metro de terreno, uma cunha de terreno, fez uma briga e perdeu a paz com todos os vizinhos. Negocinho de nada, perdendo a vida, perdendo a paz, a felicidade, uma coisinha de nada. E ele naquela coisa simples, naquela casinha simples, sendo tão feliz. E eu consigo só pensar em algo: quando a nossa vida não está em ordem, mesmo quando tudo parece dar certo, tem sempre estar errado nos nossos olhos. Mas é porque são pontos de desequilíbrio. Quando Paulo está dizendo à igreja que está em Éfeso, ele está dizendo: olha, vocês precisam ser inteligentes, vocês precisam ser sábios com as decisões que vocês tomam, porque o tempo é muito rápido. Então aprendam a remir o tempo, ganhem tempo, sejam estratégicos, saibam o que vocês fazem. E a gente não, a gente vive de maneira, sabe, despretensiosa. E quando viu, o tempo passou. A faculdade que queríamos não dá mais, o curso, o intercâmbio, a família, os filhos, o tempo foi embora e a gente não aproveitou. Ou pior, estamos nutrindo tanta coisa ruim que mesmo se tivéssemos aquilo não seria mais o suficiente para sarar. E a vida, lindo, é um sopro. A gente está aqui, daqui a pouco não está mais. Quer ter um senso de realidade? Vá a um hospital. Você vai ver gente de tudo quanto é tipo. Você vai ver criança, você vai ver gente com muito dinheiro, você vai ver gente pobre. Todo mundo acaba no mesmo lugar. Todo mundo vai para o mesmo lugar. A questão é: o que você faz enquanto está aqui? Aqui agora. Como está você de verdade, sabe? O que você sente quando ouve isso? O que você pensa quando entra no carro? Qual é o pensamento que governa a tua mente quando você deita no travesseiro? Você dorme? E se não dorme, por que não? O que te passa? Por que te abates, ó minha alma? E aqui eu entendi algo. Deus me deu um livro primeiro, e esse livro teve tantos testemunhos que o Senhor começou a mover dentro de mim algo de como se eu estivesse passando em revista em algumas áreas da minha vida que me incomodavam. É colocar a casa em ordem. Você já fez faxina? Só quem é do time nosso aqui, dos irmãos que não... Irmão, é gostoso, não é? Dá um prazer ver limpo as coisas, não dá? Eu tenho uma alegria de ver as coisas limpinhas, irmão.
Desde quando nós era assim, pobrinho de maré assim. E a gente chegava sábado de manhã, era para nós sair e falar assim: nós vamos lavar esse corredor, porque vai que a gente traz alguém aqui, tá essa caatinga aqui, vamos limpar. E nós dar-lhe água e vassoura. E isso dava prazer, porque era bom ver aquilo limpo, sabe? A nossa vida é igual, é uma faxina que às vezes precisa fazer. E são áreas específicas que, se a gente for intencional, a gente atinge todas de maneira rápida e muito simples: corpo, alma e espírito. Simples. E uma coisa desequilibrada afeta a outra, é impressionante. E principalmente alma e espírito. Isso aqui afeta tudo o resto. Irmão, se a tua alma estiver atribulada, você não dorme direito, teu físico sofre. Se a tua alma estiver aflita, te dá ansiedade, teu coração aperta, sufoca, o físico sofre. Se o teu espírito não está em paz, a tua alma não sossega no peito. É uma loucura. E é só aprender a dividir o que está onde e o que precisa do quê. E é tão simples que parece bobo, irmão. Mas quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para os homens que caminharam com Ele, você vai percebendo tudo o que precisamos. É só a gente olhar para a ansiedade, o que a gente faz, para a angústia, para a decisão, para o casamento, lembra? Só que aí que tá, a gente só percebe quando está com problema quando tem tempestade. Observa isso aqui. Eu estava na nossa casinha lá, preparando a mensagem. Lembra do meu TDAH? Eu tô assim, limpa, tira a folha, aí levanta o sofá e limpa. E era só para fazer a mensagem. Aí eu pensei, poxa, o diazinho gostoso de fazer um foguinho. Aí eu fui fazer o fogo, irmão. Aí peguei, fui na casa da vizinha lá, peguei um azeite para colocar, para mexer com o papel, que a minha vizinha tá aqui, ela nem sabe que eu mexi nas coisas dela, eu mexi. Então eu já confessei também. Fui lá, peguei o azeite do coisa, porque não tinha ninguém em casa para me atender. Aí peguei o azeite, coloquei no papel, enrolei no papel higiênico, coloquei debaixo da lenha que estava guardado debaixo do tanque. Olha que estratégico. No lugar mais úmido da casa, a lenha estava guardada. E aí eu peguei, coloquei a lenha, acendi o fogo, e o fogo de baixo fazia... E a lenha fazia... Eu fiquei com a agonia daquilo, irmão. Eu vou fazer de novo. Pega papel, pega azeite, pega fósforo, liga. Aí, amor, não tinha fósforo. Aí eu peguei a vela que estava no móvel, coloquei em cima do fogão. Daí derramou um pouco de cera na boca do fogão, porque derreteu, mas dá pra tirar. E aí eu peguei, fui lá, eu tô confessando. E aí coloquei o papel e de novo. Não deu. A lenha tava molhada. Postei uma foto no meu Instagram. Postei a foto. É engraçado a reflexão das pessoas. Tem gente que falou cada coisa. Tem gente que só soube rir de mim. Parabéns, burro, deixou a lenha molhada. Mas é muito interessante, porque eu só descobri que a lenha não servia mais o dia que quis fazer fogo. A gente só descobre que a gente está com um problema mal resolvido quando a vida exige de nós uma postura. Quando nos exige algo, a gente percebe que tem os nossos pontos fracos expostos. Sabe, quando a tempestade aumenta e a gente não tem fé para orar. E aí a gente descobre que a nossa vida espiritual está um lixo há muito tempo. E a gente só descobriu no dia que a tempestade veio. Sabe, é quando a gente precisa ser gentil. E quando a gente viu, a gente foi grosseiro. E a gente disse, meu Deus, por que eu estou sendo assim? É claro, a tua alma está uma bagunça. Teu coração está cheio de amargura. Você não consegue perdoar e nutre raiva há muito tempo. Então é óbvio que você vai ser amargo com as pessoas. É no dia que o calo aperta que a gente percebe que tínhamos problema e não tínhamos visto. Deu frio, o dia estava perfeito para o fogo, para o calorzinho da lenha, mas a lenha estava molhada. Tinha fogo, tinha papel, mas não tinha lenha. Vai ter dia na nossa vida que vai precisar algo de nós, e que se a gente não tiver, o frio vai ser a realidade. O conselho é rápido, é colocar em ordem a vida, é passar em revista. É tão engraçado, mas se for pro físico, eu não entendo muito, mas é tomar água, comer saudável e andar. Não tem segredo. Sério que é só isso? Mas tem que tomar uns veneninhos? Só se quiser. Mas é tão mais simples, é só toma água,
come saudável e anda. Faz alguma coisa. Às vezes você é fisiculturista? Não. Só andar. Se exercita, faz alguma coisa. Sabia que namorar é exercício? Você que não comparece há tempos. Tem irmão que baixou a cabeça e fala assim, ó, fala com ela aqui, ó. Precisando, Jesus. É ela que impede, Senhor. A dor de cabeça, sempre ela. Brincadeiras à parte, o nosso corpo físico é muito importante, mas é o mais fácil de cuidar. Porque dá pra ver. Dá pra ver, a gente olha no espelho e sabe o que tá faltando. Tá bem branquinho. Lembra a nossa mãe que pegava, fazia assim, abria o nosso olho bem grande assim, pra ver se tava a pelezinha vermelhinha ou branquinha? Minha mãe fazia isso toda semana. Tá meio anêmico, rapaz. Vamos tomar um Sadolzinho. E toma-lhe Sadol. Biotônico Fontoura. Lembra? E aí a mãe, agora é a hora do vermífugo. Não, a barriga ficava desse. Só quem é pobre sabe o que eu tô dizendo, porque rico não tem. Mas, irmão, rico não tem verme, isso é coisa nossa. Irmão, bicho de pé, só nós que tinha. A mãe falava assim, nós chegava do sítio do nosso bisavô, e ela dizia, deixa eu ver o pé. Ela falava assim, ih, pegou, hein? Amanhã nós vamos na casa da avó. Aí chegava na casa da avó, a avó era médica. Aí tirava tudo, porque tudo que é físico dá pra ver. Na sua grande maioria dá pra ver. Se você engordou, o espelho te conta. Se você emagreceu, o espelho te conta. Se você tá pálido, o espelho conta. Sabe, eu me lembro na pandemia, irmão. Na pandemia, eu comecei a comer, parece que o mundo ia acabar. E eu comi todos os chocolates que tinha na minha cidade, os danoninhos. Porque eu pensei, meu Deus, o mundo vai acabar, eu preciso comer tudo agora, pra glória de Deus, senão eu vou morrer. E aí um dia eu tô passando de cueca na frente do espelho e olho assim, ai Jesus. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Aí falei, pô, vou dar uma arrumada no negócio. Mas entende? O espelho mostra. Agora, e a nossa alma? E o nosso espírito? Como eu sei? Como eu sei que a minha alma está em paz? Como eu sei se a minha vida espiritual está em dia? Aqui não precisa de espelho. Aqui você olha para dentro. Aqui você olha para dentro de si. E aí, lindo, é mais fácil de resolver. Porque para emagrecer, irmão, é um trabalho. Porque a gente come uma colher e engorda 2 quilos. Mas para emagrecer 2 quilos, irmão, parece que você tem que morrer. Agora com a alma, uma ligação resolve. Você acredita nisso? Que para pedir perdão não precisa de quase nada? Não precisa de quase nada, irmão. Você pega o telefone e fala assim, fui ruim, eu quero te pedir perdão. Curou. É doido, né? Você sabia que para a vida espiritual é dobrar o joelho e dizer, Jesus, estou de novo na área. Me perdoa dos meus pecados, Jesus. Eu quero ser melhor, me ajuda a ser melhor, Jesus. Eu não aguento mais, Jesus. Eu estou seco, eu estou frio, eu preciso ser melhor. Aí o Espírito Santo vem e enche, preenche, acalenta o Espírito. E a gente diz, que delícia, porque o preço já foi pago. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Não precisa de nada, não precisa pagar uma penitência, não precisa fazer nada. O preço foi pago na cruz do Calvário. É só dizer, Jesus, enche-me, governa o meu coração. É a oração mais simples, é dizer, Jesus, eu queria que o Senhor desse uma olhadinha para nós aqui, porque o pau está torando, eu preciso de ajuda. Salmo 55:17. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. De manhã, de tarde, a meio-dia clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Ele ouve, olha que delícia. Ele resolve. É começar a reproduzir de maneira contrária o que te machucou. Não falavam que te amava. Pega o teu filho, coloca no teu colo, olha na baguinha do olho dele e diz, eu te amo. Eu te amo, meu filho. Sabe, falaram palavras de maldição, perdoa, mas pega quem está com você agora e diz, você vai ser uma bênção, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser uma resposta para a tua geração. Te chamaram de burro, chama alguém que está debaixo de você agora sendo cuidado, diz, você é inteligente, você é amado, você é importante, é mais rápido de resolver do que você imagina.
Você acredita que tem gente de alma doente que pode resolver agora tão rapidinho? Esses dias eu gravei um podcast conhecido. Dá pra falar porque vocês viram, talvez vão ver. Um podcast. E eu comecei a falar sobre perdão. E aí o cara falou assim: mas se tu soubesse da história, você não ia perdoar também. Ao vivo. Se tu estivesse no meu lugar, tu também não ia perdoar. Duvido. Aí fiquei olhando pra ele, que eu sou curioso, queria saber tanto o que tinha acontecido. Aí eu perguntei pra ele assim, uma pergunta assim: quem é que sofre pela falta do perdão? Ele ou você? Aí ele: é verdade. Olhou pra câmera e falou assim: ô meu irmão, me perdoa. Falou o nome do rapaz e pediu perdão ao vivo. Ei, me perdoa, eu quero te pedir perdão se eu fiz algo que machuquei o teu coração. Me perdoa, você também está perdoado. Segue o jogo. Olhou pra mim, irmão, o olhinho dele fez assim, ó. Resolveu. Meu príncipe, eu vou te dar um conselho. Para o corpo físico: come bem, caminha e toma água. Para a alma, ame muito e perdoe sempre quando necessário. Para a vida espiritual, dobra o joelhinho. De Jesus entra, governa, faz o teu querer em mim, Jesus. Toma conta. Olha o que acontece. Sua vida fica em ordem. Alma em dia, espírito em dia, corpo em dia. Ninguém te segura, bebê. É insuportável alguém assim, porque ele é feliz. Ele tem sorriso no rosto, ele é doce na palavra, ele trata com amor as pessoas, ele sabe perdoar, por isso recebe perdão com facilidade. Eu quero ser essa pessoa. Eu estou lutando porque os dias passam rápido e são maus. Preciso ser sábio e não viver como um tolo. Coloca a casa em ordem logo. E tem uma paradinha aqui muito simples de resolver e que eu sei que é meu time, né? Então eu vou jogar pro meu time. Você pode cuidar da alma, top, maneiro. Você pode cuidar do corpo, mas tem algo que muda tudo. Irmão, é que tem gente que sabe de tudo isso, só falta uma coisa. Conhece gente assim? Alminha boa, corpinho bonito, mas o espíritozinho difícil. Tinha pessoas que falam assim: isso aí só falta entregar o coração para Jesus. Conhece gente assim? Você fala assim: não, é tão bonzinho. Se Jesus entra, imagina, essa coisa parece um anjinho de luz, ia voar. As pessoas da minha igreja na época diziam: se for crente, só falta ser crente. Eu tinha um amigo meu que dizia: rico desse jeito, deve ser desviado. Aí a gente dizia: é crente. Falou: miserável, é rico e é crente ainda. Que droga. Porque se você tem Jesus, irmão, você não vai ter falta de mais nada. É uma loucura. E ainda o que vem é lucro, é maravilhoso. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? É porque o primeiro pilar que deixamos por último é o mais importante: o Espírito. Quando o nosso Espírito é vivificado, a nossa alma é transformada. Quando o nosso espírito é vivificado, o nosso corpo toma consciência. É o processo. Quer ver uma coisa? A maioria das vezes que nós precisamos perdoar, se tivermos o amor de Jesus transbordando dentro de nós, a gente consegue. Porque quem muito foi perdoado sabe o que é perdoar. Nós somos muito perdoados primeiro, sabe? Quando Jesus entra, muda tudo. E eu vou ser melhor. A faxina dele é a melhor de todas. Quem já se mudou aqui mais de uma vez, assim, 2, 3 vezes, 4? Os nômades. Eu e a minha esposa, a gente se mudou quantas vezes, amor, agora nos últimos anos? 3? 3 vezes. Eu não aguentava mais mudança, irmão. A gente entrava na casa, a gente só tinha uma missão: tirar o cheiro de quem morava antes. Coisa da gente, eu gosto do cheirinho nosso. A gente tem um cheirinho da nossa casa. Mas tirar o cheiro, sabe? Teve um lugar que a gente foi que o pessoal tinha gato. Irmão, parece que os gatos, eles entravam nos móveis, eles moravam dentro do sofá, eles estavam em tudo, eles eram onipresentes. Aonde tu ia tinha o gato em partes ali.
Foi demorado para tirar aqueles pelos do gato, irmão? Demorou, mas nós tiramos um por um. Tirar o cheiro de quem morava antes. Era essa a missão. Quando Jesus entra dentro de nós, Ele tira o cheiro de quem governava a gente. Ele coloca o cheirinho dele. Porque a mudança que Jesus promove é a que a gente mais precisa. Não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. É difícil de entender às vezes para alguém, sabe? Mas eu só preciso que você saiba de uma coisa: o único que promove essa mudança é Jesus. Quando Jesus entra, a sua alma começa a ser ressignificada. Eu sei que tem um monte de curso para ressignificar trauma, mas Jesus é o único que quando entra faz você mudar o coração de verdade. É Ele que traz o perdão que você precisa. É Ele que faz os traumas serem curados de verdade. Romanos capítulo 12 fala da renovação do entendimento, mas aqui Ele está falando da alma. Ele renova a nossa alma. Então todo o resto acontece de maneira orgânica e natural. Eu vou ser bem claro com você. Você quer colocar a vida em ordem? Jesus tem que ser o centro dela. Obrigado, irmão. Nelsinho, quer colocar a vida em ordem, meu lindo? Coloca Jesus no centro. Ele governa o espírito, alinha a alma, e o seu corpo físico recebe o impacto disso tudo. Ele é poderoso para mudar todas as coisas, de dentro para fora, de fora para dentro. É bonito, transforma por pouco, mas é passageiro. Quando Jesus faz de dentro para fora, é perene, é eterno. Eu vou ser claro com você: a gente pensa que Jesus só muda a nossa eternidade. Sim, Ele muda a nossa eternidade, mas Ele transforma o nosso presente em algo glorioso, extraordinário. É leve viver na terra quando nós sabemos o destino que é o céu. É leve viver aqui enquanto sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Quer colocar a vida em ordem? Deixa Ele entrar e fazer a faxina. Quando Ele entra, tudo muda, tudo transforma. E isso é o poder do Evangelho: liberta, transforma e leva para o céu. Acabou, é isso. Quer colocar em ordem? Deixa Ele entrar, senão a gente sempre vai estar patinando sozinho. Curso em paz, curso, e faz um curso. E agora eu sou a máquina de vencer. É uma galinha velha, olha no espelho, não vai. E agora não, agora eu acordo de madrugada, eu saio pra correr. E aí você corre e chega 2 dias, olha no espelho e fala assim: tá uma porcaria ainda. E aí a alma tá sufocada, tem um monte de coisa pra resolver, porque o problema tá na fonte, não tá no final. O problema tá no começo. E é pronto, eu preciso fazer meu trabalho. Eu preciso fazer 2 perguntas para você. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida a Jesus, lindo. Chegou a vez, chegou a tua hora. É 28 minutos de vídeo, você está aqui ainda e não conseguiu sair. Então toma a decisão logo, meu lindo. Toma a decisão, deixa Jesus entrar de uma vez por todas. Apocalipse: porque eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Eu amo receber testemunhos de pessoas dizendo: tomei a decisão por Jesus, minha vida mudou radicalmente. É isso que Ele faz. A vida muda, a alma é ressignificada, o nosso corpo físico recebe o reflexo das decisões que a gente toma, sabe? E a boa notícia para você: não precisa mudar nada. Para tomar essa decisão não precisa mudar nada. Gordinho, magrelinho, feinho, zolhudinho, cheio de raiva, de amargura, nada, deixa como tá. Chega. Mas depois que Ele entrar, aí, irmão, se prepara. Você vai olhar pro espelho e vai dizer assim: eu era essa pessoa? Era. Sem Jesus a gente é uma lástima. Não dá conta coisa nenhuma. Mas Ele tem que entrar. Segunda pergunta é para você que já foi do time. Só voltar. Lembra? Pro Espírito: dobra o joelhinho de Jesus. Estou de novo na área. Me arrependi, Jesus. Esse garoto veio para cá e encheu minha paciência, pregou
me encheu. É uma mensagem atrás da outra, Jesus. Parece que ele nunca mais vai parar de falar. Mas chegou no final e eu entendi, Jesus. Ou o Senhor entra e governa, ou eu vou continuar vivendo da mesma forma. Então, Jesus, chega, eu cansei. Entra, governa, domina. Eu sou tua propriedade, tu é o meu único legítimo Salvador. Eu sou o pecador que o Senhor foi para a cruz para salvar. Ponto. No seco, quer tomar essa decisão? Vou contar até 3, você levanta a mão, a gente ora, solta foguete, faz festa. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende na terra, tem uma festa que começa no céu. E se prepare, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ela vai entrar em ordem, em nome de Jesus. Sua casa vai colher as consequências, sua família, seus filhos, em nome de Jesus. Se você quiser tomar decisão, você vai levantar a mão. Eu vou contar até 3, tá bom? 1, 2. Vocês entenderam errado. Não é curso de emagrecimento rápido. Não, alguém, corpo, não. Eu estou convidando você para morrer. O Evangelho é isso. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe, é um convite para negar a si mesmo. Porque é isso, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Posso perguntar de novo? Você tem certeza, bebê? O pau vai torar. Quem tem certeza, levante com firme. Levanta todo mundo. Aleluia. Se tiver alguém tomando essa decisão pertinho de você, abraça ela. Fala pra ela, essa é a melhor decisão na sua vida. Fala pra ela, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Isso, abraça com amor. E pra você que tá na sua casa ou em qualquer lugar do mundo assistindo essa mensagem, essa pergunta é pra você também. Se você tá tomando essa decisão, você pode fechar os teus olhinhos se puder, e você vai orar comigo palavra após palavra. E se prepare, depois que ele entra, a faxina começa e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Vamos combinar? No amém, a maior festa que Curitiba já viu. Nelsinho, incendeia o mezanino aí, Nelsinho. Fecha os teus olhos. Repita comigo palavra após palavra, só quem está tomando essa decisão. Diga comigo, Senhor Jesus. Eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Só quem está muito feliz faz barulho aí, Curitiba. Fala, meu lindo, minha linda. Ai, que lindo. Ô, gente, vocês têm que vir na série uma vez na vida, pelo menos. Porque o povo é tão animado e ninguém pede pra ser animado. O povo se entrega.
Vem na próxima. Se não vir aqui, vai na de Israel. Nós vamos chegar. Quando nós chegar a 10 milhões, não sei como nós vamos fazer. Que Deus nos ajude. Nós vamos levar alguém do canal. Mas só quando chegar em 10 milhões também, né, irmão? Então falta bem pouquinho agora, essas alturas do campeonato. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Compartilha. Ativa o sininho, isso é importante, ativa o sininho. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. E vamos pra mensagem. Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 5. Diz o seguinte: José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Vamos de novo? E eles o odiaram ainda mais. Aí a Bíblia diz: gente, vou traduzir na minha palavra. Ouve o que eu vou dizer para vocês. Presta atenção. Isso os irmãos já estão odiando eles ainda mais. Estão odiando ele. Gente, olha para cá. Vou contar para vocês que eu sonhei. Eis que nós estávamos amarrando feixes no campo, e o meu feixe se levantava e ficava de pé, e o de vocês se curvava em redor do meu feixe. Até eu começo a ter um pouco de raiva do José. Aí a Bíblia diz: e os seus irmãos lhe disseram: quer dizer então que você vai reinar sobre nós, ou deveria ter o domínio sobre nós? Aí a Bíblia diz de novo: e eles o odiaram ainda mais pelos seus sonhos. Ô gente, vou falar uma coisa pra vocês. Numa fase da minha vida, que eu era mais garoto, eu dizia: pode falar pra todo mundo que você sonha, não dá nada. Pode falar, fala pros outros, isso, conta, igual uma maritaca, avisa todo mundo o que você vai viver. Aí eu até pensei assim: nossa, porque se você fala, aí os irmãos te jogam na prisão, é o processo que você precisa para viver o que Deus está dizendo. Aí eu descobri que não. Eu descobri que se Deus quer que você seja governador, não importa por onde você vai passar, o caminho está muito conectado às decisões que você toma, não somente ao que Deus quer. O que Deus quer é o final. O meio é mais ou menos a gente que fica se batendo na cabeça e se perdendo no caminho e se lascando na vida, porque a gente é muito fofoqueiro. Só quem é fofoqueiro aqui levanta a mão. Irmão, eu sei que você é fofoqueiro. Fofoqueiro é a gente. Irmão, a fofoca é um dos ministérios mais antigos da Bíblia. Quando Jesus fazia milagres, o que ele dizia? Não conta nada para ninguém. Irmão, se tem algo que deixa a gente doente, é o tal do não conta nada para ninguém. A gente já sai assim, ó: eu preciso te contar um negócio, mas vou contar só para você, porque você é meu amigo. É assim que a notícia corre. O problema não é só contar, é para quem você conta. Olha, José é um grande exemplo de falta de percepção e sensibilidade. A Bíblia diz que antes de José contar os sonhos, os irmãos já o odiavam. Sabe por quê? Porque Jacó fazia por José mais do que fazia pelos irmãos. Então os irmãos já tinham no coração um ódio sobre José, e não era nem culpa de José, era culpa de Jacó. E sabe, a gente que é pai tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo que você faz por um, faça por todos. Se você faz isso, você toma o zelo de fazer com que não haja intriga entre os irmãos. Eu penso o seguinte: se você não pode fazer por todos, então não faça por nenhum. Porque se você fazer por um e não fazer pelos outros, você vai causar um problema dentro de casa. Eu entendo um pouco Jacó. José era o filho da velhice dele. Ele tinha uma conexão, e outra, era filho da mulher da vida dele. Lembra das histórias
de Jacó, que trabalhou para Labão. Lembra? A primeira mulher, a segunda era que ele queria, trabalhou 14 anos. Bom, é a filha dela. Então, agora, eu entendo que o Jacó foi o que plantou a primeira semente no coração dos outros filhos. Só que aí, irmão, José, ele chama os irmãos e diz: eu tive um sonho. Aí a Bíblia diz: eles o odiaram ainda mais. Irmão, sensibilidade. Você chama alguém e diz: vou te contar um negócio. O olhar da pessoa já diz o que ela quer sentir. José, irmãos, quero contar um negócio para vocês. Eu tive um sonho. Aí os irmãos do José, tudo com cara de glúteo. Irmão, José tinha que falar assim: deixa quieto, não vou falar nada não. Brincadeira, zoando, nada. Não, nada, aconteceu nada, zero, tô brincadeirinha, não vou falar nada. E vai embora. Mas daí José disse: não, eu vou contar. E aí ele conta o sonho. E ele diz: olha, então, eu sonhei com os feixes. Aí, o sol, e ele vai contar outro sonho. Aí os irmãos odiaram tanto ele que decidiram matá-lo. E aí eu sei que você conhece o resto da história. Eles tentam, não conseguem, vendem como escravo, vai parar no Egito, se torna o governador. Depois os irmãos encontram depois de muito tempo. Só que tem uma coisa: todo esse meio, se José não evitou, a gente pode começar a aprender a evitar. Vou te falar uma parada, irmão. Eu aprendi um negócio por esses dias. Eu fiz um contrato. Olha só como eu sou fofoqueiro. Eu não posso falar, mas eu vou. Senhor, me ajuda, Senhor. Como que eu vou falar sem falar? Não, eu já sei. Senhor, prometo que eu vou melhorar nessa parte da minha vida. Mas olha, eu fiz um contrato com uma empresa para um negócio que vai acontecer lá, que tem a ver tudo com aquilo que a gente vive no propósito. Oh, glória, aleluia. Só que tem uma cláusula no contrato: só pode falar quando for 100% e ir pro ar. Os irmãos tudo curiosos. Fala mais. Aí eu descobri um negócio: se eu falar, eu pago uma multa. E eu não tenho dinheiro pra multa. Então, irmão, eu não posso falar, a não ser que eu esteja disposto a pagar uma multa e talvez perder o contrato. E aí, irmão, eu ando passando mal, porque a minha vontade é contar pros outros. Minha vontade é falar assim: gente, agora que eu não vejo a hora de contar. Mas aí que tá. Sabe o que o contrato me ensinou? Você só vai poder contar quando ninguém mais conseguir atrapalhar. Como assim? Claro, bebê. Quando ninguém, quando nada, quando for 100% certo que nada consiga atrapalhar, conte. Aí, irmão, tô esperando. Não vejo a hora. Mas eu não vou contar antes. Só quando tiver para acontecer mesmo. Tô aguentando? Tô aprendendo. E eu quero que a gente aprenda logo isso. As pessoas só podem destruir os planos que conhecem. O mal só pode alcançar aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente guarda, ninguém consegue. Então, bebê, vamos aprender logo na vida. Os planos que Deus tem para você, viva-os quietinho, ou cresça em silêncio. Sabe, quando Deus colocar um plano para você, uma oportunidade incrível na sua vida, você vai ficar: meu Deus, eu preciso postar agora. Não posta nada não. Só quando você tiver certeza que aquilo está na sua mão e nada mais pode tirá-lo. Grave o que eu vou dizer para você. Os planos, quando estão guardados, ninguém consegue destruir, porque ninguém pode atacar aquilo que não sabe. Ninguém consegue atrapalhar aquilo que não existe.
Entende? Então se você não conta, não existe. Se você não fala, ninguém sabe. Se você não conta, ninguém te dá uma palavra de maldição. Se você não fala nada, se você fica quietinho, ninguém consegue atrapalhar. O crescimento é gradativo, em silêncio, até a hora que vem a luz. Mas quando vem a luz não é mais plano, é realidade. E ninguém mais consegue atrapalhar, prejudicar, atrasar, porque só se atrasa algo que tem tempo para acontecer. Só que se você não sabe do tempo, como que você atrapalha? Por isso, tome cuidado, não fale nada enquanto um plano não for a sua realidade. Só se atrapalha os planos que conhecem. Vou ser melhor. É que a gente é ser humano, a gente não vai aguentar. Então aprenda para quem você fala. Se você não aguenta, aprenda para quem você fala. Porque eu me ofendo um pouco com um amigo que não me conta o que está vivendo. Eu tenho um pouco de agonia. A pessoa só fala quando acontece. Eu falo assim, por quê? Você achou que eu ia ter inveja? Não, a gente precisa estar cercado de pessoas que celebrem aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Nós precisamos ter amigos que a gente pode contar os planos de Deus para eles, que Deus tem para nós, e eles dobrarem os joelhos e dizer, glória a Jesus, eu creio que vai acontecer, e eu não vou descansar o meu coração enquanto não ver você vivendo os planos do Senhor na sua vida. Glórias a Jesus. Nós precisamos de amigos assim, amigos que a gente rasga o coração e eles não despedacem. Eles ajudem a construir o nosso caminho, ajudem a gente a chegar nesse lugar. A gente precisa desses amigos. Difícil, hein? Já pensou? Você falar para a pessoa, Deus vai prosperar minha vida, e ele falar, pode fazer, Senhor. Mesmo que nada aconteceu na minha vida, pode fazer na dele. Mesmo que ainda não chegou a minha vez, pode fazer na dele. Mesmo que ainda não vi nada disso com os meus olhos, faz na dele, Senhor. Eu prefiro viver o testemunho de outro agora, mas poder construir para chegar na minha realidade depois. Pode fazer, Jesus. Eu quero viver e celebrar para a glória do teu nome o milagre na vida de alguém. E isso é maravilhoso. Eu vou te falar, irmão, eu aprendi desde sempre na minha vida que a gente tem que valorizar as coisas dos outros. Valorizar os planos de Deus, valorizar. Eu sei que parece que agora estamos entrando em contradição, mas é porque a vida sempre tem lado A e B. A gente sempre tem que saber dosar as coisas. Não conta nada, mas para quem merece, conta sim. Lindo, é tão gostoso compartilhar as coisas de Deus. É tão bom quando você senta à mesa e começa a contar da misericórdia, do favor, dos testemunhos, e o olhar do outro não fecha, mareja. Porque quando o José foi contar, o semblante dos irmãos já estava assim, ó. Então não conta. O conselho para você é, seja superficial quando estiver em uma roda desconhecida, com pessoas que você não conhece bem, com colegas. Seja superficial. Navegue por cima, não se aprofunde, não entre em detalhes, não conte nada sobre você, não tente provar que você é alguém. Fique quietinho, cresça em silêncio, deixa que a história fale, não tente você dizer sobre ela. Agora, quando estiver com amigos de verdade, seja profundo. Abra o coração, conte as suas fragilidades, diga o que você precisa, porque quando estamos rodeados de amigos de verdade, temos socorro, temos visão privilegiada, conseguimos olhar para quem, sabe, através do olhar de quem está de fora, para a nossa vida no lado de dentro. Conta, mas seja inteligente. Eu demorei para aprender isso, e por conta disso, eu já entrei em um monte de prisão que não precisava. Seja sincero, 5 segundinhos, você pensar quantas coisas não aconteceu porque você falou. Estava vendo um vídeo agora vindo no carro. Uma mulher falou que tinha fechado um negócio de um imóvel de... Vou falar o valor porque não era meu mesmo, era o vídeo dos outros. 1.800.000, tinha vendido uma propriedade. Aí ela no carro comemorando, vendi tal música. Aí ela recebe um áudio no WhatsApp. Ela tá assim, olha, o dono desistiu, não vai vender mais a propriedade. Já tinha postado o vídeo dançando, feliz, comemorando. Irmão, quantas coisas a gente fala
que não deveria, e porque a gente fala, não acontece. E aí eu sei o que você está pensando: inveja. Está pensando? Gente invejoso atrapalha. Você tem medo de inveja? Sim ou não? Dá um medo, não dá? Fala a verdade. Tem medo de inveja, sim ou não? Eu não. Nossa, como ele é bonzão. Não, irmão, é que inveja não tem poder para parar nada. Você sabia que inveja não tem o poder de paralisar ninguém? A Bíblia diz que inveja só faz mal para uma pessoa, para quem tem. Grava isso, bebê. Inveja não tem poder de paralisar sonho de ninguém, não atrapalha a vida de ninguém, não muda nada para os outros. Inveja só sofre uma pessoa: quem tem, o invejoso. Então, meu lindo, se você só pode ter medo de inveja se você for um invejoso. Então, se você não é, não precisa ter medo. Inveja não atrapalha os planos. O que atrapalha os planos é a palavra do invejoso que você deixa entrar no teu coração. Isso sim atrapalha. O sentimento muda nada. Agora, o invejoso só tem inveja daquilo que você conta. Do que você não conta, ele não sabe. O que ele não sabe, ele não dá palpite. Então, se não tem palpite, se não tem opinião, não vai paralisar você. Não precisa ter medo do invejoso, é só não contar nada para ele. É verdade. Porque o que mais dói, irmão, é a palavra. É a palavra que chega na hora certa. Você viu? Você fala assim: nossa, eu vou fazer um tal negócio. Aí a pessoa diz: ih, tanta gente já deu errado isso aí. Aí você vai para casa, você fica assim: é verdade, né? Se deu errado já para tanta gente, qual é a chance de dar certo comigo? Aí você começa, aquela palavra vira uma sementezinha no teu coração, e você, ao invés de tirar ela, você começa a regar ela. Você começa a refletir sobre ela, começa a ler sobre ela. Irmão, é igual o Google quando você pesquisa algo que não deveria. Irmão, coloca no Google: tô com dor de cabeça. Pronto, você vai morrer em 10 minutos. Dor no braço. Irmão, tudo no Google te leva à morte. Já percebeu já isso aí? Tudo que você coloca lá, você sai de Jesus tem poder. Agora, irmão, eu tô ficando velho. Eu passei dos 30, então eu começo a ter algumas coisas que não tinha antes. Quem é velho sabe o que é? Os irmãos do Botox, levanta a mão. Vocês sabem do que eu tô falando, irmão. A gente começa a ter um sintoma que não tinha antes. E aí você pega o sintoma e coloca no Google: o que é? Aí você fala assim: ô Jesus, vai acabar. Aí você já vai fazer exame e o teu sintoma começa a aumentar. Você já viu? Aí você começa a ler os sintomas que tem aquela doença, você começa a ter todos os sintomas daquela doença. É muito psicológico. Ou seja, a palavra se torna uma semente. Se a gente deixa entrar no nosso coração, aquilo nos afeta. E se nos afeta, nos paralisa. Por isso, lindo, a melhor coisa que você pode fazer na vida é crescer em silêncio, crescer quietinho, viver os planos de Deus de maneira sábia, contendo, sabe, quietinho. Conta para quem você ama, divide para quem pode orar por você, divide para quem pode ajudar você. Todas as pessoas na Bíblia que contaram os planos sofreram. E tem uma outra coisa, e aí eu sei que eu preciso ser realista com você. Existem segredos que a gente guarda porque os planos não aparecem. Agora tem outros que vão aparecer. E aí a gente não vai ter como esconder. Só vai ter que ter sabedoria para continuar fazendo, mesmo que todo mundo esteja rindo ou falando que não vai dar certo. Quer um exemplo bíblico? Noé. Chamaram Noé, Deus chamou ele, falou: Noézinho, vou destruir tudo. Vou dar um reset no mundo. Vou salvar você e a tua família. Constrói uma arca. Não era maravilhoso. Irmão, tem coisa na Bíblia que eu tenho uma imaginação muito infantil. E eu fico imaginando assim, a cara dos personagens quando eu estava ouvindo algumas coisas. Imagina Deus chama você, irmão, do Promorá. Não, sério. Imagina você lá no São João. Também tem, né? Olha os irmãos ricos aí. São João é rico, né? Promorá, minha esposa nasceu. Promorá 20? Foi? Qual foi? Foi um dos Promorá. Ela nasceu desses daí. Quem é raiz sabe. Tem gente que nunca passou por lá, sabia, amor? Você pode ver a cara das pessoas que dizem: quantos fica?
Nunca vi. Irmão, imagina você ter assim, em casa, Deus chama e fala assim: ei, vou destruir todo mundo, o mundo todo. Aí você fala assim: por que o Senhor está contando logo para mim? Porque não, que vai ter que construir uma arca. O Senhor não tem como só fazer eu voar na hora da chuva e aterrissar eu quando acabar. Irmão, Deus falou: não, constrói uma arca. E aí Deus dá o projeto. Irmão, o projeto é assustador. E veja, vai começar a aparecer. Não vai ter como esconder. Tem coisa na vida que Deus, quando começar a fazer, não vai ter como esconder. Vai começar a aparecer. Vai começar a crescer na frente dos olhos de todo mundo. E todo mundo vai dizer: não vai dar nada. Aí, bebê, é nesse momento que você tem que se esconder no projeto e parar de ouvir o que os outros estão falando para acreditar no que Deus te disse. Se não dá para esconder, deixa saber só quem chega perto. Não tenta anunciar para quem viu de longe, quem não vê de longe. E aí, imagina a cena: o Noé construindo a arca, os filhos dele ajudando. Começou a subir um pouco, virou notícia na cidade. Aí todo mundo foi lá e falou: o que você está fazendo? Aí ele falou: Deus falou comigo, vocês todos vão partir. Eu e a minha família, nós vamos sobreviver. E o que eu estou construindo aqui é só para eu morar nesse período que vocês estiverem tudo indo embora. A arca. Aí, então, como que isso vai acontecer? Chuva. Nunca choveu sobre a terra. Irmão, imagina a cabeça de todo mundo assim. Não é tá ficando perturbado da cabeça. Isso é doente. Todo mundo falando dentro das casas, porque fofoqueiro trabalha dentro de casa. Falei pra você do Noé. Noé tá piradinho. Sempre soube que aquele rapaz não ia longe. Tá construindo um negócio que nunca vai dar certo e não vai funcionar pra nada. Aí, irmão, essa é a loucura. Que se não dá para esconder, a gente tem que aprender a suportar. Suportar. Eu sei que é difícil, porque quando é público, a gente aparece para quem não queria. Vou falar algo para você, lindo. É impossível crescer sem criar inimigos. Sabia disso? Quer prosperar? Se prepara para os inimigos. Quer ter uma família linda? Se prepare. Vão falar mal, vão odiar você, porque tudo que dá certo irrita. É interessante, lindo, mas é o ser humano. A gente é estranho. Eu não sei como Deus foi gostar da gente, irmão, porque a gente é difícil. O ser humano é o único animal que corre mais rápido quando está perdido. Irmão, todo animal no mundo, quando se perde, para. O ser humano, quando está perdido, corre mais depressa. A gente é estranho na nascente. A gente é absurdo. A gente consegue olhar para o nosso irmão e desejar o mal dele. A gente consegue celebrar tragédia. Irmão, a gente é problemático demais. Então, meu lindo, se você alcançou um nível aonde o Senhor te ensinou a superar e suportar a bênção dos outros, aprenda a suportar a palavra de maldição. Aprenda a suportar quem não gosta de você. Aprenda. Todo ambiente de trabalho, familiar, sempre vai ter alguém que é totalmente contra você. Não adianta. Lindo, eu trabalhei em várias empresas. Todas as empresas eu tive meus haters de plantão. Todas as empresas. Irmão, eu fui vendedor de tênis. Eu costurei pacote de carvão. Eu já vendi sacola plástica para o mercado. Eu já fui estagiário. Irmão, quando eu era estagiário, eu era odiado porque ganhava presente no final do ano. Eu tratava muito bem as velhinhas. Os velhinhos entravam, eu beijava eles, abraçava, chamava de meu lindo. Irmão, quer matar um velhinho do coração, chama ele de meu lindo. Ele já, oh, Jesus, segura na mão de Deus. Porque ele está se sentindo amado. Então chegava no final do ano, eu ganhava presente. Aí eu tinha os estagiários bandidos. Falava assim, olha lá, ó. Também fica só puxando o saco dos outros. Irmão, isso é normal. Quando eu vendia tênis, eu entrei na loja. Nossa, sou muito fofoqueiro, preciso falar. Eu descobri que tinha uma marca na loja que ninguém vendia, porque todo mundo que pensava que só ia pobre comprar naquele lugar, então ninguém oferecia. Quando eu entrei na loja, eu amava aquela marca. Eu não tinha dinheiro para comprar,
Mas eu amava. Comecei a vender aquele tênis para todo mundo. Aí o dono da loja foi lá e falou: quero conhecer o vendedor do tênis tal. Aí eu me apresentei. Irmão, virei inimigo de um monte de gente dentro da loja. O pessoal falou assim: nós vamos criar uma fila de venda agora. Porque eles diziam que eu cortava a frente de todo mundo para vender. Porque toda hora que você começa a dar certo, alguém começa a tentar tirar o crédito do que Deus está fazendo na sua vida. Começa a tentar tirar o teu mérito, tirar o teu esforço. Começa a contar uma historinha para desculpar o que você está vivendo, sendo que não, você não está fazendo nada demais, só o teu mínimo, às vezes. Mas entende, não tem como crescer em qualquer lugar no mundo sem ser odiado por aqueles que estão parados. Entenda isso logo, aprenda, não dá para crescer sem ter inimigos. Os inimigos são parte do crescimento e são pior, eu sei que não é bom, mas são o maior sinônimo que as coisas estão dando certo. Quando os inimigos aparecem é porque Deus está fazendo algo bom na tua vida. Quando os inimigos surgem é porque você está crescendo, evoluindo, aparecendo. Então os inimigos se coçam, se incomodam. Continue crescendo, em silêncio, de maneira comedida. Vai ter um dia que a chuva vai cair do céu e é você que vai entrar na arca. 10, aleluia. Vamos de novo. Lindo, todo mundo rindo do Noé. Coitado, o Noé tá doido. O Noé é um maluco. O Noé é doente da cabeça. Aí um belo dia caiu uma gotinha. Bárbara. Aí eu falei assim: o que é isso aí, gente? O que está acontecendo? Tá caindo uns negocinhos do céu? Parece água. Noé falou: é chuva. O nome disso é chuva. E vai encher. E encheu. E só tinha um negócio que flutuava naquele dia à venda. Na verdade não estava à venda não. Era do dono, Noé. Noé falou: gente, começou a tocar. Começou a tocar a música do Titanic. Noé foi entrando de maneira dramática para dentro da arca. Fechou. Pois é. No fim, só entra na arca com você quem acreditou no projeto. Eu vou ser mais claro. O dia que Deus realizar o plano dele na sua vida, só vai viver com você quem acreditou que antes da realidade o plano era autêntico. Quem olhou para você quando ninguém dava valor e dizia: eu acredito nesse garotinho, eu acredito nessa menina, eu sei que Deus é na vida dela, então eu vou estar no lado dela, orando por ela, cobrindo ela, ajudando, fortalecendo. O dia que as coisas acontecerem, traz para perto, continue junto, porque são essas pessoas que te ajudaram a chegar aonde Deus havia dito que você chegaria. Se você tem alguém que você pode contar os planos perto de você, dá um beijinho nela. Olha, oi bebê. Mande para quem você sabe que você pode contar os planos, e para quem você nem manda o vídeo. Talvez não vai ter tanto compartilhamento essa mensagem. No fim, é a gente que escolhe as prisões. No fim, é a gente que determina muito sobre as dores do processo. Quando a gente está quietinho, a melhor coisa da vida, lindo, as coisas acontecem de maneira natural. Quando começar a aparecer, não vai dar mais tempo de destruir, porque Deus guardou você, o seu coração. Você só precisa guardar a sua língua. Jesus, Tu é maravilhoso, Senhor. Aleluia. Os Teus planos são incríveis. Tu és maravilhoso, Jesus. E nós cremos que tudo aquilo que o Senhor tem sobre nós vai acontecer. Jesus, guarda o nosso coraçãozinho.
guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Não nos deixa, Senhor, nos perder. Não deixa subir para a nossa cabecinha, tornar-nos arrogante. Jesus, a gente aprendeu, a gente está aprendendo. Guardar a nossa língua. Não precisa, Jesus. O Senhor é bom e vai acontecer. E quando acontecer, ninguém vai poder parar. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro Samuel capítulo 3, verso 1 diz: E o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, pois não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, com os seus olhos começando a fechar, já escurecendo, estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca, o Senhor chamou Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque você me chamou? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-se. E ele foi e se deitou. Aqui é a prova que a voz de Deus não é a voz que a gente imagina que ela seja. Tem pessoas que pensam que a voz de Deus é algo muito grosso, uma voz grave. Lembra quando a gente assistia desenho? Que Deus falava, aquela coisa. Vocês nem riram. E Deus não fala assim. A voz de Deus é uma voz. A voz de Deus não é a nossa expectativa do que é ser uma voz bonita. A voz de Deus é a voz de Deus. E aqui, quando Deus chama Samuel, por mais que a gente diga, como é que pode ele não reconhecer que Deus está falando? Veja, se a voz de Deus é uma voz, como uma outra voz, imagina eu ligar para vocês, e vocês nunca me ouviram, e eu dizer, alô, e vocês digam, alô, e eu digo, adivinha quem está falando? Vocês vão falar assim, não sei. Aí eu falo assim, como que você não sabe qual é a minha voz? Milhões de pessoas já ouviram a minha voz, me achando agora no YouTube. Milhões de pessoas. Como que você não reconhece minha voz? É porque quem nunca ouviu a minha voz não tem obrigação de reconhecer. Quem nunca ouviu a voz de Deus não tem obrigação de ouvir que Deus chamou. E aqui está a prova. Deus chama e Samuel não reconhece, vai até Eli. Só que Deus não muda de endereço, Deus vai no quarto. Se você ler Samuel capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz, Deus veio e ali esteve. Sabe o que é isso? Enquanto Samuel não saber que sou eu não vou parar de falar com ele. Então Samuel sai, Deus está onde? No quarto. Deus não muda de endereço. Deus fala no mesmo lugar. Deus espera, Samuel volta, Deus diz, Samuel, Samuel. Aí ele diz, uai, ele está me chamando. E ele sai do quarto. Aonde Deus está? No quarto. Deus não muda de endereço, porque as pessoas não entenderam ele ainda. Deus está no quarto. Samuel sai, vai até ele e diz, o Senhor me chamou? E ele diz, não te chamei, torna a deitar-se. Deus está no quarto aonde chamou ele pela primeira vez, no mesmo lugar, esperando ele para chamá-lo novamente. E quando ele volta, Deus chama, Samuel, Samuel. Na terceira vez, ele diz, olha, quando a voz te chamar de novo, talvez seja Deus que está te chamando. Quando a voz te chamar, diz, fala Senhor, o teu servo ouve. Samuel entendeu através de Eli que quando Deus fala, nós temos uma forma correta de reagir. Eu tenho que saber quem eu sou perante Deus. E aí ele volta para o quarto, Deus está onde? No quarto, no mesmo lugar. No mesmo lugar onde falou com ele pela primeira vez. No mesmo lugar. E aí ele deita e Deus chama, Samuel, Samuel. Aí ele diz, fala Senhor, o teu servo ouve. Sabe, durante muito tempo eu fiquei pensando, o que pode ser pior do que não reconhecer a voz de Deus? E eu descobri, pior do que não reconhecer a voz de Deus é conhecer a voz dele e se esquecer.
é não reconhecer mais. E a frase que eu mais escuto hoje é: eu não escuto Deus falar. Você já escutou? E a pessoa diz: já. E agora não mais? Não. Só que a Bíblia diz que Ele não é infiel, que mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Se você olhar em Gênesis, o homem pecou, Deus desceu igual. Ele não altera a rotina porque você alterou a sua. Ele é fiel, Ele caminha pelos mesmos lugares, Ele anda na mesma palavra desde sempre. Eu sou o eu sou. Ele não muda. Ele fala no mesmo lugar, da mesma maneira. Se você parou de ouvir, o problema é seu, Ele ainda está falando. Se você parou de reconhecer, a voz dele é a mesma. Então qual é o problema? A nossa troca de idioma. Uma vez, na nossa casa, aconteceu uma coisa engraçada. Foi um pastor de Miami na nossa casa visitar pastor Saint Basilette. E ele chegou na nossa casa. A minha mãe é como qualquer mãe, ela quer engordar as pessoas, é normal. Minha mãe é assim. E a minha mãe é aquela pessoa que não te deixa em paz. Ela fica olhando para você, se você está comendo ou não. E ela fala o que toda mãe fala: se gostou, tem que repetir. Só que naquele dia um problema se instaurou. O pastor não falava português, e a minha mãe fala muito português. Aí eu me lembro que o pastor tomou o café, e a minha mãe falou para ele: você gostou, pastor? Minha mãe é muito docinha assim, o jeitinho de falar. Você gostou, pastor? O pastor continuou tomando café. Como assim? I don't know. E a minha mãe falou: pastor, o senhor quer mais? Ela começou a se alterar, começou a aumentar o tom de voz dela. E ela: o senhor quer que eu coloque mais café para o senhor? E ela começou a se alterar, e o pastor não estava entendendo nada. Esse mesmo pastor foi para o Maranhão, e a mulher tinha 15 filhos. E a mulher começou a falar: pastor, esse aqui é o meu filho mais velho. Ela começou a falar alto porque pensou que se aumentasse o tom, o homem começava a entender português. Falar mais alto não altera a compreensão, a não ser que você esteja longe. Falar mais alto não é a mudança de idioma, é a criação de um novo ambiente. Tem gente que Deus pode gritar, mas está em ambiente diferente que nunca vai ouvir. Tem gente que Deus pode gritar, mas você parou de falar o idioma que Deus fala, por isso não entende mais o que Ele está querendo dizer. Você que mudou. Deus fala da mesma maneira. Deus ainda tem o mesmo idioma para conversar com a gente. Deus ainda fala pelo mesmo instrumento. Desde que mundo é mundo, desde que o eu sou é o eu sou, desde... não sei, não tem data, mas é aqui. A palavra ainda é a mesma. Ele ainda desce no jardim na viração do dia. Every single day, todos os dias Ele desce no mesmo lugar. Ele continua se manifestando da mesma forma. Ele não alterou a sua natureza porque você alterou a sua. Não é que Ele parou de falar, você não o quer ouvir mais. Tem gente que quer resposta de Deus, mas não quer a opinião de Deus na resposta. E parece que eu vejo Deus preocupado às vezes porque Ele queria que você entendesse Ele. E você parou de entender porque alterou o teu coração de ingenuidade, impureza, de santidade, promiscuidade, de amor, amargura. E Deus ainda quer falar, e a gente parou de ouvir, porque decidiu criar um ruído tão poderoso. Conforme diz a palavra, o nosso pecado cria uma barreira entre Deus e nós. Mas Deus ainda está no outro lado da barreira.
Quer ouvir Deus falar de novo? Quebra a barreira. Pastor, como que eu vou quebrar uma barreira? Ué, foi você que construiu? É o seu pecado. Pastor, mas como que eu... Calma. A Bíblia diz que o que quebrou a nossa barreira pela primeira vez quebra da mesma forma até hoje. Não mudou. A mesma palavra que você ouviu quando era adolescente é a mesma palavra que age e funciona e acontece até hoje. Ele é fiel para cumprir. Ele é Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o mesmo, ele não alterou a realidade. A voz dele ainda tem o mesmo tom manso e suave. Altera o teu idioma na tecla SAP. Altera o jeito de você agir, rapaz. Altera o jeito de você falar, menina, porque ele não deixou de compreender você, mas foi você que deixou de compreender ele. Ele ainda está falando do mesmo jeitinho. Parece que eu vejo Deus falando do mesmo jeitinho comigo desde o dia que eu nasci. A mesma voz, o mesmo jeito, até um dia que eu olhei para ele e disse: fala, Senhor. O teu servo ouve. No mesmo quarto ele ainda está esperando você. Volta aonde tu caiu. Volta aonde você ouviu ele falar pela primeira vez. E se prepara. Porque ele está com saudade de você ouvindo ele falar. E quando você ouvir a voz dele, você vai descobrir que também estava com saudade. Só não sabia que estava. Fala, meu lindo! Nós estamos aqui nesse lugar muito chique. O povo é um pouco mais tímido. Muito ricos, muito dinheiro. Estamos em Bruxelas. E a mensagem hoje vai ser gravada nesse lugar lindo, com esses brasileiros, portugueses, angolanos, cabo-verdenses, bulgarianos. Eu acho que é isso que alguém fala. Os irmãos top. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero te pedir uma coisa: elimine as distrações, guarde o coração para ouvir uma voz, a voz de Deus. Eu tenho certeza que quando acabar essa mensagem, você vai ter uma nova direção sobre a sua história. Em nome de Jesus. Eu só quero te pedir, antes de começar o vídeo, dá um like, curte o vídeo. Por que curte o vídeo? Porque eu estou pedindo. Nem que seja por pena, curte. Porque quando você curte, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele manda para mais pessoas. E o nosso objetivo é fazer com que a mensagem chegue o mais longe possível. Então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda no grupo da família, no grupo da avó, do vô, manda para todo mundo e diz: assiste. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Todas as segundas-feiras tem uma mensagem sem falhar há 4 anos para você aqui no canal. Uma palavra de Deus para você. Então se inscreve e vamos pro vídeo. Ninguém combinou nada e assim fica melhor. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 6, verso de número 40. Vamos voltar no 39. Marcos, capítulo 6, verso 39. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a grama verde. Amém. Ai, que lindo,
Lindo. Eu quero fazer uma jornada, uma caminhada com você, de algo que eu ouço muito e que chega todos os dias. Pedidos de oração, de aconselhamento, de pessoas que dizem a mesma frase e essa frase ela repete-se diariamente: acalma o meu coração. Pessoas com a sua vida vivendo uma tempestade, vivendo um dia mau, um dia difícil, e quando dobram os seus joelhos ou quando conversam com alguém, a palavra é a mesma: eu preciso que Deus acalme o meu coração. Eu não sei se você consegue entender isso, mas tem vezes que a tempestade ela não é externa, a tempestade é interna, é aqui dentro. A gente olha à nossa volta e a gente não consegue entender ou explicar o que está acontecendo dentro de nós. A gente não consegue encontrar uma resposta do porquê estamos sentindo o que estamos sentindo. Então a gente pede socorro e diz: Senhor, acalma o meu coração. E eu preciso saber o que Deus faz, eu preciso saber que milagre pode acontecer. E quando esse dia chega, porque ele chega hora ou outra, eu preciso saber para onde correr, porque aqui também mora um problema. No dia da angústia, muitos de nós não sabemos o que fazer, como reagir, e as nossas reações determinam as colheitas. Então nos dias maus, nos dias de angústia, nos dias de nervosismo extremo, nos dias que a gente não sabe para onde correr, essa palavra, acalma o meu coração, às vezes ela nem sequer sai também, porque a gente não sabe o que está acontecendo. É como se tivesse um vazamento de água, aonde a gente não sabe aonde é o buraco pela qual a água está entrando. E eu digo para você uma coisa: eu entendo a cada dia que Deus nos leva a pessoas específicas na hora certa com uma resposta. E eu oro para que esta palavra seja uma resposta de Deus na vida de alguém que esteja passando por isso agora. Que o coração esteja vivendo uma tempestade, mas que hoje saia com o coração aliviado, respondido pelo Espírito Santo de Deus e compreendendo a maneira, o modus operandi, a forma que Jesus faz. Porque quando a gente entende os processos de Jesus, por mais que Ele é maravilhoso, extraordinário e não está limitado àquilo que a gente pensa sobre Ele, Ele está além da nossa capacidade. Mas existem coisas que Jesus faz que deixam sinais, termômetros, que nos ensinam a maneira que Ele age. Eu quero começar dizendo para você o que acontece nesse texto, cujo qual eu digo que nós lemos agora, e parece que fica muito inconcluso. Olha, ele mandou todos se assentarem sobre a grama verde e separou em grupos. Assim, não entendi nada. Mas se prepara não só para entender, mas também para aplicar na sua casa, no seu coração, na sua vida. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Jesus passou o dia inteiro ensinando. Que delícia! As pessoas estavam todas ouvindo Jesus, e Jesus maravilhoso, lindo, ensinando, e de repente a barriguinha começou a roncar da multidão. O pessoal começou: nossa, a fominha? Será que tem um Starbucks perto? O pessoal assim: nossa, uma comidinha ia bem agora, hein? Um caldinho. E estava todo mundo com fome, e a Bíblia diz que Jesus já tinha dado pão. Só que o pão era a sua palavra, entendeu? Jesus tinha dado alimento, o alimento foi a tarde toda, só que era um alimento espiritual. E Jesus, ele não se preocupa só com o nosso espiritual, grava isso. Jesus se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Jesus, ele é empático com aquilo que o ser humano vive. Tem gente que pensa que Jesus é alguém distante, que só vê a alma. Não, Jesus vê o seu corpo físico, Jesus vê as tuas emoções, Jesus vê o teu coração, Jesus vê você por completo. Grava: Jesus me vê de maneira completa. Fala isso para você nunca mais esquecer: Jesus sabe o meu nome. Mas meu nome é Xeroxon. Jesus sabe o seu nome. Ele sabe soletrar o seu nome. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem pessoas que desconectam Jesus daquilo que Ele é. Ele se importa. Então agora eu olho para Jesus. Jesus está assim olhando para a galera. Vocês estão com fome, né, gente? Eu vou resolver essa treta de vocês. Vocês estão com fome? Então eu vou resolver essa treta de vocês. Vocês estão com fome? Então deixa para mim. Eu vou fazer uma parada maneira para vocês comer. Aí Jesus disse para os discípulos: gente, traz a comida aí para nós fazer um negócio. O que vocês têm de comida aí? Todo mundo já...
Tem gente que detesta dividir comida. Minha esposa é assim. Ela... Como assim a minha comida? Fui eu que pedi. Essa é minha. Irmão, imagina o discípulo, mas como assim? Nós não temos nada, a gente já comeu também tudo, já não tem mais nada, acabou, tá todo mundo com fome. E aí só que a Bíblia diz que tem um discípulo que vai pro meio da multidão dizendo: alguém tem alguma coisa aí, alguma coisa para comer, alguma coisa? Aí tinha um menininho bonitinho que fala assim: eu tenho isso aqui. O que é? 5 pães e 2 peixinhos. Aí levaram para Jesus. O discípulo falou assim: Jesus, tá aqui, ó. O André falou para ele: Jesus, tá aqui, 5 pães e 2 peixinhos, mas não dá para ninguém comer isso aqui. Era muita gente, era muita, mais de 5.000 homens, muita gente. Aí Jesus diz: não, dá aqui para nós, porque pode ser pequeno para você, para Jesus nada é. Eu vou repetir: para você pode ser pouco, para Jesus é um milagre acontecendo. Sabe, para você pode ser pequeno, para Jesus é uma possibilidade de milagre. Jesus, meu lindo, meu Deus, delícia ouvir isso aqui. Jesus pegou o pãozinho, os peixinhos top, abençoou, pediu os cestos. Só que aqui começa uma parada que eu sou apaixonado. Jesus colocou a casa em ordem. Isso aqui é maravilhoso. Jesus chamou os discípulos e diz o seguinte: olha, antes de eu multiplicar, antes de eu fazer o milagre, eu quero que vocês se organizem. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Antes de eu fazer o milagre, vocês vão ter que colocar a casa em ordem. Se organizem. Jesus nunca vai multiplicar o caos. Se a sua vida está um caos, arrume a casa antes de pedir para Ele entrar, porque se Ele multiplicar agora, o caos aumenta, mas se você colocar a casa em ordem, o milagre chega. Jesus nunca irá multiplicar o caos. Grava isso. Tem gente que vive uma vida inteira totalmente errada, fazendo tudo de errado, mas quando o calinho aperta de Jesus, faz agora o milagre, parece que eu vejo Jesus dizendo: ei, bebê, calma, arruma a casa primeiro, prepara para o milagre chegar, porque senão não vai dar certo. Você tem que imaginar a cena: Jesus está com 5 pães e 2 peixinhos na mão, tem um monte de gente, tudo morrendo de fome. Já pensou se Jesus começa a multiplicar alimento, pão, peixe? Imagina a treta que ia dar, a confusão, o nego dando soco na cabeça do outro, e sai que é meu, que vai acabar, e o povo tudo revoltado, e dá o meu, comida aqui, e esse é meu pão, ele falou que era meu pão, isso aqui, pá, e briga, e tiro, e confusão. Jesus não vai multiplicar o caos. Eu quero que você entenda que nós, para vivermos aquilo que o Senhor quer, para colhermos dos milagres que só Ele pode fazer, haverá coisas que nós também teremos que fazer, decisões que nós também teremos que tomar, porque se o milagre chega sem que o caos esteja resolvido, o caos vai aumentar. Meu lindo, tem gente que deseja muita coisa, que pede para Deus muita coisa, mas se Deus desse tudo o que você pedisse, meu lindo, a tua vida estava pior do que está, porque o caos iria aumentar. Você não pode receber aquilo que você não está preparado. Você não pode viver aquilo que você não está preparado, porque aquilo que é bênção pode se tornar uma maldição se chegar na hora errada. Eu posso te dar um conselho? Eu posso te dar um conselho bem simples. Coloque a casa em ordem, conserte o coração, arrume a sua volta, organize. Eu acho lindo, porque o cenário é simples. Jesus diz: vão para a grama, assentem na grama verde. Por que dá o detalhe da grama verde? Por que não falar só grama? Jesus está dizendo: vão para um lugar limpo, vão para um lugar limpo, sai do meio da sujeira. Você quer viver um milagre? Sai do meio da sujeira. Eu vou repetir: quer viver um milagre? Sai do meio da sujeira. Na sujeira o milagre não vai acontecer. Na sujeira o milagre não vai chegar. Na sujeira o alimento não será multiplicado. Na sujeira você não vai ver o sobrenatural. Agora experimente sair do ambiente da sujeira para o ambiente a qual Jesus está mandando. No texto Jesus diz: vão para as gramas verdes. Jesus está dizendo: vocês vão mexer com um milagre que eu irei fazer. Então limpem-se, vão para um lugar limpo.
agora tem outro detalhe. Jesus diz: sentem. Ah, meu lindo, só eu que sou hiperativo sei o que significa a palavra sentar. Quem é hiperativo sabe do que eu estou falando, irmão. Sentar é um veneno. A gente senta e fica assim, ó. Não é verdade, gente? Acabou? Irmão, eu perco a atenção rápido. Se eu me desinteresso, eu perco a atenção rápido. É só Jesus para eu voltar. Porque eu sou hiperativo, é um probleminha da cabecinha da gente. Só que eu quero que você entenda, quando Jesus diz senta, Ele está falando em pé, eu não vou fazer nada. Jesus está dizendo, enquanto você estiver ansioso, andando de um lado para o outro, eu não vou fazer. Enquanto você estiver correndo, batendo a cabeça para um lado e para o outro, não vai dar para realizar nada. Coloca o coração no lugar, senta, baixa a bolinha, limpa, senta. Ele está dizendo, santifica, purifica e senta, descansa. Ah, irmão, se a gente entender isso, quando a gente olha para os textos bíblicos, quando a gente olha, por exemplo, para Jesus chegando, andando por cima das águas, está todo mundo, eu vou morrer. E aí Jesus diz, ei, calma. Jesus é maravilhoso, irmão. Está o cego Bartimeu dizendo, Jesus, filho de Davi. Jesus diz, vem cá, vem pertinho. Ixi, calma. O que tu quer que eu te faça, rapaz? Aí ele diz, eu quero ver. Então pronto. Mas baixa a bola, segura, dá uma seguradinha. Fala para quem está perto de você, diz assim, dá uma seguradinha. Tem gente, tu entende que Jesus, ele é muito inteligente. Obviamente é a plenitude da sabedoria. Jesus sabe como fazer. Eu digo para você, se o que eu vivo hoje, eu vivesse há 5 anos atrás, eu já teria me autodestruído. Porque o tempo e as estações foram feitas para ser respeitadas. A flor não foi feita para nascer no inverno. Se a flor nascer no inverno, ela vai queimar. A flor foi feita para a primavera. As folhas foram feitas para cair no outono. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua estação. E os tempos e as estações se respeitam. A flor vem na hora certa, as folhas caem na hora certa. O frio só chega na hora certa. Deus respeita o tempo e as estações, e nós também temos que aprender a respeitar os tempos e as estações e dizer, Deus, a flor vai chegar na hora certa, as folhas irão cair no momento certo, o verão vai chegar na hora certa, porque tudo que é feito fora de ordem dá problema. Se a flor experimentar nascer no inverno, ela vai ser bonita por poucos dias. Mas se a flor nascer na primavera, ela vai durar durante o tempo que a primavera determinou. Eu acho lindo porque Jesus, ele é incrível. Jesus diz para o Pedro, acalma, Pedro, relaxa. Jesus nunca acalmou a tempestade externa antes de acalmar a tempestade interna. Eu vou repetir para que você entenda. Jesus nunca acalmou uma tempestade externa antes de acalmar a tempestade interna. Deus se preocupa com o que acontece à sua volta, mas muito mais Deus se preocupa com o que acontece dentro do teu coração. Até porque a palavra diz, do coração do homem procedem as saídas da vida. Se o teu coração estiver com problema, tudo à sua volta vai dar problema. Então, antes de tentar consertar o entorno, se preocupe em consertar o interno. Se preocupe com o teu coração. Jesus acalma o meu coração. Antes do pão ser multiplicado, antes do alimento, do milagre, da provisão chegar, acalma o meu coração. Eu vou te falar uma coisa. Eu gosto de ser temporal e, sabe, com um exemplo prático para a gente entender. Você já comeu com pressa? Alguém já comeu com pressa? O que acontece se você comer com pressa? A gente... Você está com um pouquinho de nojinho de falar a palavra? A gente? Porque pode até entrar e a gente não engasgar, mas como caiu torto, como a gente está, sabe,
num ambiente... Irmão, eu queria contar uma história minha, mas é melhor não contar. Tem gente que nem tomou café, vai ver um negócio desse, vai ficar... Irmão, melhor não. Deixa. Eu só quero que você entenda que quando você faz algo de maneira errada, por mais que tenha vindo certo, não vai te fazer bem. E meu lindo, a comida pode ser maravilhosa, mas se você comer da forma errada, ela não vai te fazer bem. Por isso que eu amo a forma que Jesus diz: senta. Jesus está dizendo: calma, segura, senta. A gente tem que começar a olhar para as nossas expectativas de milagre. Como nós estamos esperando aquilo que nós queremos? De que maneira? Nós temos que agir, mas não desesperar. Nós temos que agir, mas não, tentar passar na frente de Deus. Imagina que num cenário de fome, todo mundo está com fome. Mas entenda que o que Jesus está fazendo é: gente, olha, eu vou alimentar todo mundo, vocês confiam em mim? Quando é Deus que faz, ninguém toma a frente de ninguém. Eu quero que você compreenda: não existe assento VIP quando se trata de Jesus. Não existe prioritários quando se trata de Jesus. Quando se trata de Jesus é para todos, para o povo. Eu quero que você grave: Jesus nunca faz nada por alguém, Jesus sempre faz pelo seu povo. Tudo que Jesus faz por mim, Jesus faz por você também. Tudo que Jesus faz por você reverbera em mim também. Somos um corpo só. Então às vezes a gente não quer sentar porque a gente tem medo de que alguém receba antes de nós. Irmão, você já viu saída de avião? Que agonia que dá a gente que está lá na última poltrona, levanta para sair primeiro do que quem chegou primeiro. Eu tenho muita vontade de colocar o pezinho no corredor. Nossa, caiu, que dó. Irmão, vai todo mundo sair do avião igual, né? Que coisa. Mas parece que dá um desespero. Eu fui entrar no avião agora, irmão. Eu não sou muito irritado, não. Eu sou sanguíneo, irmão. Eu sou igual a bombinha, aquelas bombinhas de festa junina. Paviozinho bem curtinho, mas a explosão é bem fraquinha também. Irmão, eu tô no avião, eu tô top, arrumando a minha malinha pra colocar. Daqui a pouco um doidinho pegou e passa a mala na minha cabeça assim, e colocou no BIM. O BIM é um negócio que coloca ali as malinhas em cima. Mas o irmão passou assim, bateu na minha cabeça. Eu já Senhor, põe teus anjos aqui, Senhor, senão... Aí eu segurei meu coração, eu não olhei para trás. E, irmão, quando eu menos espero, passa outra mala e vem aqui, na minha orelha. Eu olhei para trás e falei: What are you doing, man? E o homem falou: o homem era chinês, irmão. Eu falei: nós vamos pro mesmo lugar, rapaz. Aí eu meti um portuguesão: vamos pro mesmo lugar, irmão? Posso colocar minha mala também antes de tu arrancar minha cabeça com a tua? Aí o cara falou: irmão, deixa eu te falar, todos têm o seu lugar. Deus sabe quem você é. Ninguém vai tomar o teu lugar. Você não precisa ter o desespero. Você não precisa tentar fazer rápido. Não. Ei, limpa. Na empresa, na vida, é tudo igual, meu lindo. Observa, se você tem um problema, não dá para ter um outro problema maior. Você tem que resolver o menor. Irmão, se você não sabe administrar recurso, se você já faliu uma vez, antes de ter recurso de novo, você tem que aprender a administrar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque senão você vai falir muito mais pior do que na primeira vez. Tem coisas que a gente tem que consertar primeiro para depois resolver. Irmão, você foi um péssimo namorado. Você tem que aprender a tratar uma mulher antes de namorar de novo, senão você vai perder tudo que você pegar. Nossa, falei sem querer isso, né? Mas tem gente que só maximiza o caos. Agora eu entendo: se você maximiza o caos, Jesus nunca faz nada no meio do caos. Pronto. Eu acho lindo porque todos sentaram. E pronto, esse é o segredo. Se é o que você precisa, eu sei o que eu preciso. Eu sei o milagre que eu preciso. E eu sei que o milagre não é meu, no sentido de que eu possa fazer alguma coisa. Eu só tenho um trabalho. Na verdade, 2. Eu tenho que limpar-me. E quando eu digo limpar-me,
É sair do lugar, às vezes, da sujeira que impede do milagre chegar. As nossas atitudes, muitas das vezes, são os maiores impeditivos de os milagres de Deus chegar na nossa casa. As nossas condutas são impeditivos de o milagre chegar na nossa casa. É difícil admitir, mas muitas das vezes o milagre está à porta. Ele só não chega porque a gente não muda. A gente não aceita ser moldado e transformado por Deus. Eu sei que Deus faz, lindo, mas a gente tem que aprender a começar a consertar os nossos problemas. Porque sabe de uma coisa? Nós vivemos culpando Jesus, o resultado das nossas péssimas escolhas. E aí quando tudo dá errado, a gente diz: Jesus, se o Senhor não vier, eu estou no sal. Mas foi você que fez tudo. Então sai desse lugar, vai para a grama verde, senta. E o que acontece depois? Bom, o que acontece é isso aqui. Jesus pega o pão, pega o peixe, divide em 12 cestos. A conta já não fecha aqui, né? Porque você tem 5 pão, como que você divide em 12 cestos? A conta não fecha porque se você tem 2 peixes, como que você divide em 12 cestos? Essa é a graça do milagre. Milagre não dá para fechar na calculadora. O milagre não dá para colocar na ponta do lápis. Você nunca vai conseguir explicar aquilo que você chama de milagre, porque o do significado do milagre é não saber explicar. Milagre não se explica, milagre se vive. Milagre não se justifica, milagre aproveita. Não tenta fazer a conta nunca vai fechar, porque é graça. Jesus dividiu 12 cestos. A multidão se assentou em grupos e os discípulos começaram a passar. Eu fico pensando a cabeça de quem viu, da multidão que viu. Tinha 5 pães e 2 peixes, mas ainda só tem 12 cestos e nós somos uma multidão. Só que, entenda, o milagre aconteceu uma vez. Você acha que o milagre vai parar de acontecer? Se já está dividido em 12 cestos, o milagre já começou. Então não levanta para ver dentro do cesto, apenas estende a mão para receber o que vai vir de dentro. Não tenta ver a conta, não tenta explicar, sabe? Tem gente que fica preocupado: meu Deus, mas será? Ajudou hoje, será que vai ajudar amanhã? Fez um milagre hoje, será que vai ter milagre amanhã? Isso é o Deus da provisão e do cuidado. O maná era exatamente assim. O maná caía todos os dias no arraial, e você não podia guardar o maná para o outro dia, porque senão ele iria apodrecer. O que Deus está falando é: eu cuido de você hoje, eu cuido de você amanhã, eu cuido de você depois de amanhã, eu cuido de você para sempre. Eu cuidei ontem, eu vou cuidar hoje, eu vou cuidar amanhã. Eu sou, entendeu? É o Deus dizendo: eu sou o Deus que cuida, o Deus que zela, o Deus que... Não tente olhar dentro do cesto. Eu só estou traduzindo em palavras aquilo que a gente faz com atitudes. A gente recebe um milagre hoje e amanhã a gente já está descabelando: mas será que ele vai fazer amanhã? Lindo se ele fez hoje. O que impede ele de fazer amanhã? A não ser que você sair da grama verde, levantar e ir para o lugar onde você estava. Então só fica no mesmo lugar. A Bíblia termina a história com todos comendo e sobrando cestos. Por favor, me ajuda, Bélgica. O milagre não vai acabar. Vai sobrar cestos. Tudo aquilo que Jesus coloca a mão não acaba. Vai sobrar cestos do milagre. Vai sobrar. O milagre hoje vai ser repetido em nome de Jesus. A Bíblia diz que todos se saciaram, ninguém ficou com fome. Só que acontece um fenômeno aqui. O fenômeno é a cara dos discípulos olhando um para o outro dizendo assim: caraca,
Irmão, eles estão tudo com uma cara assim estranha. Estão... Gente, tu tem cesto ainda aí? Tenho. E tem coisa dentro? Tem coisa dentro ainda. Aí o Pedro, por meio de calmar a vida louca, falou assim: gente, o meu cesto ainda tá cheio de pão e tá cheio de peixe. Eu passei dando para todo mundo. Eu até tentei esconder um bocadinho, mas tem mais do que eu podia imaginar. Glória a Deus. Existe um segredo aqui, é muito simples. Tem gente que é responsável para o milagre chegar na vida dos outros. Tem gente que Deus usa para o milagre chegar na vida dos outros. Eu vou te contar algo, por exemplo, agora, nessa tragédia que aconteceu em Petrópolis, nós fizemos uma campanha na internet de 24 horas para levantar recursos para que o recurso chegasse na cidade. Mandamos uma equipe com todos os voluntários da nossa associação evangelística que podiam ir. Eles viajaram a madrugada inteira, demoraram quase 18 horas para chegar na cidade, e nós levantamos 60 mil reais em 24 horas. Você pode celebrar o nome de Jesus por isso? Agora, eu vou dizer o que é isso. Os 60 mil reais que veio para nossa mão e que não é para nós, foi para o povo de Petrópolis, saiu do cesto de alguém. Agora, olha que coisa maravilhosa. Eu vi o vídeo dos voluntários lá, dando kits de higiene, kits de comida, não só para aqueles desabrigados, mas para aqueles que estavam trabalhando, orando, sabe, levando. Olha que coisa mais linda. Alguém do outro lado tirou do seu cesto, e o cesto de outra pessoa foi cheio em um outro lugar. Todas as vezes que você entende que o milagre que Deus te dá não foi feito para você esconder, você faz com que o milagre se multiplica. Quando você lança na mão, na vida de alguém, o milagre que você recebeu, o milagre na sua vida não vai acabar. Eu quero aproveitar essa mensagem para dar um recado para você que doou lá para o pessoal de Petrópolis. Os cestos teus serão cheios e ficarão fartos em nome de Jesus. Se Deus te deu a oportunidade de segurar o cesto ao invés de estar assentado ao chão, não esconda o que está no cesto. Todo mundo está assustado. A Bíblia diz que eles guardam o cesto de comida no barco, e Jesus diz: vaza todo mundo daqui, porque agora eu vou despedir a multidão. Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus está dizendo: vocês estão com cara estranha para dar tchau para essa galera bonitona aqui. Vaza todo mundo. Jesus falou assim: meu lindo. Jesus falava assim: ô meu lindo. Jesus era top, maneiro. Que lindo. Eu fico imaginando. Gente, vamos para o outro lado, que eu vou despedir a multidão e vou subir para orar, e daqui a pouco eu encontro vocês. O povo, tá bom, entrou no barco. Eu já contei essa história outras vezes, mas o que eu acho lindo é Jesus ficando para olhar no olho de cada um e falar assim: comeu? Tava gostoso? Pode ir embora. Beijo. Tchau, gente. Fica com Jesus. Top. Pessoal tirando selfie, foto. Jesus nunca deixa algo inacabado. Ele começa, ele termina. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, a toalha estava nos ombros. Quando ele terminou de lavar os pés, ele secou. Jesus nunca deixa nada inacabado. Portanto, acalma o coração, bebê. Relaxa, elimina o caos, e pode ter certeza que quando o caos for reduzido, o seu lugar for o adequado e o teu coração estiver em paz, os cestos serão cheios de pães e de peixes, e o milagre chegará para você. Chegar para nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos neste lugar. Nós entendemos a Tua palavra é viva, ela é real, ela é verdadeira, ela constrange. Entendemos, o milagre às vezes demora porque a gente ainda está no ambiente errado. O milagre às vezes demora porque a gente está inquieto, Jesus, que essa imperatividade saia da gente. Que a
gente acalme o coração, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem. Que a gente pare de tentar passar na tua frente e deixe o Senhor controlar a circunstância. Para que a gente tente parar, para que a gente pare de tentar acelerar aquilo que vai chegar na hora certa na nossa vida, no momento certo na nossa casa. Deus, em nome de Jesus, estamos no lugar certo. Nosso coração se acalma, o caos é dissipado. Estamos preparados para receber o milagre. Em nome de Jesus. Amém. Gente, montando aqui em Bruxelas, montando o setup, e um dos maiores desafios que a gente tem é o idioma, né? Porque Madrid foi espanhol a gente dá, eu ser pretito, sabe? Mas fora o inglês que a gente fica reinhetando, a gente fica perdido em algumas coisas, mas que bom que os contratantes aqui, toda a galera, eles têm nos ajudado a interpretar e a fazer a tradução. Sinon, se on peut faire direct depuis la table, Oui, d'abord, oui. ele faz direto da mesa. Ah, então são 6 canais. São 6 canais. 6 pistas lá. 6. O que Jesus falou? Saiam das aglomerações da lama, fiquem no lugar limpo, se dividam e assentem. Quando o pastor ele fala, Jesus, e que vive, vai para os céus, libera. Eu falei, um anjo de luz. Encontrei, perguntei pra ela assim, é o meu jeitinho. Eu falei, oi minha linda, tudo bem? E ela levou um susto, maluco. Eu falei assim, o portão 20 é aqui? Vamos dizer assim, o escopo da turnê de tudo aquilo que Deus tem feito nos últimos anos que nós estamos vivendo. E o nome do evento é O Melhor Dia da Minha Vida.